Estamos de volta com 3-1, que hoje entrevista a historiadora Heloísa Starling, da Universidade Federal de Minas Gerais. Participam dessa nossa conversa os jornalistas Eumano Silva, da revista Época, e Tarcísio Holanda, da TV Câmara. Antes de começar esse bloco, nós vamos ouvir uma pergunta de telespectador. Por que a reforma política nunca é aprovada no Congresso? Daí por uma questão de força política, né, de disputa política. Aí é por uma questão, de um lado, de agenda, de interesse do governo e, por outro lado, da capacidade de articulação dos partidos. Mas não teria aí também uma certa inércia dos próprios parlamentares, sim, já que são eles os eleitos até agora dentro desse atual modelo, e que não haveria neles também um grande medo de mudar o sistema e eles serem excluídos do processo? Eu acho que sim. Por isso que eu disse, quer dizer, você tem de um lado uma falta de interesse. Eu acho que tem uma falta de interesse tanto do executivo quanto dos partidos e dos parlamentares, né? Mudar as regras do jogo quando eu me sinto confortável no jogo não é uma boa ideia. Então, provavelmente, para que essa reforma política possa andar com uma prioridade, talvez seja necessário, inclusive, que a sociedade seja capaz de sinalizar para o Congresso, sinalizar a importância disso, ou o interesse dela. Que aconteceu, de certa forma, com ficha limpa, de certa maneira. Exatamente, foi uma maneira da sociedade se atropelar um pouco, né, esse processo. Porque aí ela entra na pauta, né? E aí a imprensa foi importantíssima, quer dizer, se você pensar como que a imprensa repercutiu e ampliou e insistiu no debate sobre o ficha limpa, mostra, é um dos caminhos através das quais você vocaliza o interesse da sociedade. Mas na hora que se a sociedade fica quieta, isso fica morno na imprensa ou nos canais pelos quais a sociedade se expressa organizadamente. E, do ponto de vista de quem está julgando o jogo e está bem no jogo, eles não vão querer mudar a regra tão facilmente assim, né? E como nós não temos essa tradição, aquilo que a gente estava conversando dos partidos, né? Os nossos partidos, com raras exceções, eles são frágeis enquanto organismo partidário. Eles não estão enraizados na sociedade, eles não são reconhecidos como uma força política. É fácil aqui você mudar de partido. A senhora não acha que o sistema eleitoral é que favorece isso? Porque o sistema eleitoral, o sujeito vota no candidato, não vota no partido. Agora mesmo saiu uma pesquisa do Datafolha dizendo que 30% dos eleitores, há 20 dias votaram, 20 e poucos dias, não se lembram do nome do deputado em que votaram. Quer dizer, esse sistema eleitoral que o Nelson Jobim disse que foi introduzido no Brasil em 1932, numa comissão presidida por um grande publicista gaúcho, o Assir Brasil, que o Assir Brasil queria o voto em lista fechada. Mas prevaleceu na comissão o voto proporcional em lista aberta, que para um país de quase 200 milhões de habitantes, enfraquece os partidos. Não existem correntes de opinião no Brasil. Pois é, mas eu acho que isso não é por causa dos partidos. Isso tem a ver com a construção de uma história democrática no Brasil, que é lenta, que passou por períodos ditatoriais e passou também, durante muito tempo, pela ideia, e isso tem a ver com a Primeira República, de que o voto era uma forma de você trocar interesses, né? E não um reconhecimento de direitos. Se você pensar que a construção de catálogo de direitos políticos nesse país, ela vai aparecer de forma, ela se consolida, não sei se se consolida, mas ela aparece de forma mais ampliada apenas na Constituição Cidadã. Quer dizer, o analfabeto no Brasil só tem direito a voto na década de 80, na nossa última Constituição. Se você pensar que a mulher, aquilo que o programa mesmo diz, é só em 32 que ela passa a ter direito a voto, né? Os mendigos, os militares sem patente oficial, na década de 50, não têm direito a voto. Então você tem um processo de construção aí que é lento também. Professora, o voto facultativo, na sua opinião, ele alteraria alguma coisa? Que impacto ele teria no sistema eleitoral brasileiro? Talvez esse impacto, talvez no primeiro momento você tivesse um comparecimento baixo, né? Talvez você tivesse um índice de abstenção maior.
em função do fato de que a cultura cívica do voto, da eleição, ela ainda nós talvez precisássemos experimentá-la mais. Porque o voto, né? o voto obrigatório... Desculpa, é que o voto obrigatório ele acabou favorecendo muito aquela formação de currais eleitorais, aquela coisa do coronelismo, do coronel, do interior e tudo. Isso, de certa forma, o voto facultativo quebraria. Hoje mudou um pouco a correlação de forças no interior, não é mais aquela, o coronel já não tem aquela importância que já teve em outros momentos. Então, esse voto, no primeiro momento, ele teria uma mudança, ele provocaria algum tipo de mudança ideológica, algum tipo de comportamento? Talvez ele provocasse essas duas coisas. Seria importante incentivar isso que eu estou chamando de uma cultura cívica, né? Eu estou me lembrando aqui das eleições para governador no Rio, em que é uma piada, mas traduz um pouco isso, em que o pessoal foi à praia e não votou, não é isso? E o Gabeira teria perdido votos preciosos aí nesse momento. Lembra que a imprensa falou muito disso? Então, seria interessante, porque necessariamente nós teríamos que fortalecer essa cultura cívica, necessariamente a decisão de se posicionar, de comparecer às eleições, teria que ser uma decisão do indivíduo com um pouco mais de consciência do que ele vai hoje, né? Ou do que alguns vão hoje, e provavelmente num primeiro momento a gente teria um declínio, até se consolidar. Eu acho que é uma experiência importante de ser feita, contudo, acho que nós iríamos talvez levássemos um susto no primeiro momento, né? Você veja, nessa eleição agora, toda a discussão do feriado, não sei se você chegou, né? Mas eu estava vendo lá na universidade e mesmo na empresa, a discussão do feriado. O feriado não pode cair, olha, vai ter um problema, porque as pessoas não podem viajar. Isso é muito bom, eu acho que essa é uma discussão muito boa. Então, o voto facultativo, nesse sentido, ele traria esse benefício, inclusive. Professora, a importância da gente discutir, que é uma coisa que eu acho Professora, nós temos falta. uma pergunta de telespectador que tem a ver com esse assunto. Se a eleição do Tiririca significa que o povo brasileiro não sabe votar? Não, de jeito nenhum. A eleição do Tiririca significa voto de protesto, significa um monte de coisa, mas não que o povo não sabe votar. Ela significa que ele não está satisfeito com determinadas coisas, que ele quer questionar, e esse é o único jeito. Nós podemos achar que é uma forma pobre, né? Tosca de questionar, que ele talvez tivesse instrumentos políticos muito mais eficientes para poder manifestar ou o seu protesto ou o seu desprazer, mas não que ele não sabe votar. Ele sabe, tanto que ele foi lá e votou, e ele sabia muito bem quem que ele estava votando quando ele votou. Eu não acho que ele votou de bobeira, né? E tem uma coisa similar na história, que é o voto do Cacareco. Não sei se na década de 50 foi ou 40. Eleição de 1970. Né? Não, é anterior ainda, não é não? 70? Acho que foi 70, que teve uma abstenção muito grande, não, campanha de voto nulo. Não, o Cacareco é era um rinoceronte. Era um rinoceronte que Cacareco São Paulo São manda. Paulo, né? São Paulo manda para o zoológico do Rio de Janeiro. E aí a imprensa faz um alarde nisso e tal, e aí tem uma votação enorme. O Cacareco tem uma votação do Tiririca. O voto obrigatório é polêmico no Brasil. Há defensores do voto facultativo, como ele perguntou, e há radicais defensores do voto obrigatório, sustentando que 50% da população é analfabeta funcional. Isso é dito publicamente. O Marco Maciel, por exemplo, é um dos que defende essa tese. E o Brasil precisa do voto obrigatório como um instrumento pedagógico para ensinar o eleitor a votar. Pois é, então, eu acho que essa é uma tese paternalista e conservadora. Muito mais eficiente, na minha opinião, seria se nós tivéssemos condições de fazer discussões e campanhas que mostrassem para o eleitor a importância e dessem condições de fazermos uma discussão sobre a democracia, muito mais do que obrigar o sujeito. Não tem coerção, quer dizer, fazer a coerção não é a melhor forma de fazer pedagogia, na minha opinião.